Quantas são as pessoas que estão terminando o ano de 2022 em fracasso? Quantas? Quantas que na virada de 2021 para 2022 falaram: não, esse ano é o ano da minha vitória, é o ano que eu vou mudar de vida, eu vou buscar a Deus, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, sabe? Elas tinham até uma boa intenção no coração, mas estão terminando o ano de 2022 piores do que estavam terminando o ano de 2021. Como assim, pastor? Nós viemos de uma pandemia, anos terríveis, 2020, 2021 foram anos terríveis. Sim, foram. E muitos se animaram para mudar e para buscar isso e fazer aquilo outro. Só que o ano de 2022 passou, o final está chegando e a vida é fracasso. Não mudaram nada, pelo contrário, estão em situação piores. Nessa mensagem eu quero falar com você sobre saindo do lugar do fracasso. Fique comigo até o final, tenho certeza, Deus vai falar contigo. Olá, meu amado, minha amada, graça e paz, amém? Eu sou o pastor Luiz Augusto, pastor da Casa de Oração Filadélfia de Niterói, um lugarzinho bem simples, bem humilde, onde nós nos reunimos para cultuar ao Senhor. É um porãozinho, nós chamamos de a Igreja do Porão. Então você é meu convidado a estar conosco aqui, louvando, adorando e bendizendo ao Senhor. Você que mora aqui, Titioca, Sapê, Maceió, Largo da Batalha, Mário Viana, Garganta, aqui na igrejinha, nessa região, tá bom? Terças e sextas, 19h30 e domingo às 18h30. Isso aí. Você que está congregando, tem a sua igreja, o seu pastor, continue lá, na sua igreja, no seu pastor, congregando lá onde Deus te colocou. Mas você que está vagando por aí, você que está sem um local de culto, você que está sem fazer parte de alguma família, nós queremos convidar você a vir fazer parte dessa família chamada Casa de Oração Filadélfia. Amém? Não somos perfeitos, não venha com a intenção de achar que somos perfeitos, não, somos falhos, mas estamos caminhando no propósito de Deus. Amém? Eu quero meditar com você hoje o livro de 2 Samuel, capítulo 12, versículo 20, e começar a falar sobre o tema saindo do lugar do fracasso. Não vamos terminar hoje. Estamos aí na última semana do ano, hoje, 27 de dezembro de 2022, e quantas são as pessoas que terminaram 2021 dizendo: 2022 eu mudo, 2022 eu saio do fracasso, 2022 é a virada da minha vida. E nada aconteceu em 2022. Por que será? Eu quero falar com você sobre isso. Amém? Abre o seu coração, escute a voz do Espírito Santo. Olha o que diz, versículo 20, do capítulo 12, do segundo livro de Samuel. Então Davi se levantou da terra e se lavou, e se ungiu, e mudou de vestes, e entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio à sua casa e pediu pão. Lhe puseram pão e comeu. Aleluia! Glória a Deus. Amado, Davi era um homem de luta. Você sabe disso. Quando você começa a decorrer a Bíblia, você vai ver que Davi nunca correu de uma batalha, nunca correu de luta alguma. Ele encarava os leões que tentavam pegar as ovelhas que ele cuidava, os ursos que tentavam fazer a mesma coisa. Ele encarou Golias, depois ele saiu à batalha ao lado de Saul, ganhou, matou, vivenciou, batalhou, foi vitorioso. Isso. Então Davi era um homem de lutas, de guerras, de vitórias. Davi conhecia Deus e, detalhe, era conhecido por Deus, ponto e vírgula. Mas não estava imune ao pecado, ao erro e ao fracasso. Esse é o problema de muitos homens e mulheres de Deus, que acham que por fazerem, terem uma unção extraordinária recebida por Deus, acham que estão imunes ao erro e ao pecado. Esse foi o grande erro de Davi.
Embora Davi fosse homem segundo o coração de Deus, o próprio Deus falou isso: achei Davi homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Está escrito isso na Bíblia. Davi não era imune ao erro e nem ao pecado. Então vamos entender o fato. Primeiro, Davi peca com Betseba. Essa história de 2 Samuel 12 começou tudo no pecado dele com Betseba. Davi se arrepende do pecado. Davi recebe o perdão. Sim. Lembra, a Bíblia vai dizer que no tempo que os reis saíam para guerrear, Davi ficou em casa. Escute, Davi era rei e era guerreiro. Soldado valente, acostumado com batalhas, com guerras, com lutas. Era para ele sair, ele fica em casa, porque o seu exército havia crescido, o seu nome havia crescido. O exército de Davi ganhava muitas lutas apenas pelo nome de Davi. Então, nessa época, ele tinha que sair à guerra, ele fica em casa. E é justamente nessa época, depois de tirar aquela soneca, depois do almoço, à tarde, ele sai no seu terraço e ele bate o olho em Betseba, tomando banho no seu quintal. Agora eu te pergunto, será que foi só naquele dia que Betseba tomou banho nu ali? Será que ela não fazia isso sempre? Era o costume dela sair e tomar banho ali daquele jeito? Estava no seu quintal, na sua casa, cercada. Eu, particularmente, acredito que ela fazia isso constantemente. Mas Davi não tinha o hábito de estar no terraço. Principalmente na época em que saíam para guerrear. E foi justamente nesse dia que os seus olhos bateram naquela bela escultura chamada Betseba, e ele se encantou, e ele se apaixonou, e ele desejou pegar aquilo que não era para ele pegar. E como rei, ele pegou e entrou a ela, possuiu, e ela engravidou. Passado um tempo, ele se arrepende. Ele faz aquilo que você sabe, ele manda colocar o esposo dela na frente da batalha para que aquele homem morresse. Ele tenta primeiro fazer aquele homem ir deitar com ela, para ele pensar que o filho era dele. Mas aquele homem digno e justo diz: não é justo eu estar aqui gozando dos privilégios com a minha esposa e os meus irmãos na batalha morrendo, labutando dor, fome e guerra. Não, eu vou dormir aqui. E dormiu na porta do palácio. Mesmo bêbado, mesmo embriagado, ele continuou com a sua dignidade. E restou a Davi no pensamento dele colocar esse homem na frente de batalha para que esse homem fosse morto. E Davi então pudesse pegar a esposa dele e passar a ser o marido natural dela. Para esconder a gravidez, para esconder o erro, para esconder o pecado. Só que ele pode ter escondido de A, de B ou de C, mas Deus viu, Deus mandou um profeta na casa dele. E o profeta falou com ele e ele se arrependeu. Então o versículo 13 vai dizer assim: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Davi não ia morrer. Davi não. Mas o fruto que viria do pecado de Davi, esse morreria. Glória a Deus. Está lá em 2 Samuel 12, 13. Pequei contra o Senhor e disse Natã a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar, sobremaneira, a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Deus já havia dado a sentença sobre o filho que nasceria do pecado de Davi e Betseba. O perdão ele recebeu, mas a consequência veio. A gente tem que entender isso, que a gente recebe o perdão pelo sangue de Jesus, mas Deus não arranca a consequência. A consequência que Deus tirou de nós foi a condenação eterna. Mas toda semente que você planta aqui na terra, ela vai produzir um fruto, e esse fruto não secará. Você vai colher ele. Isso é fato. Isso é verdade. Isso é realidade. Consequência: criança morrerá. Eu li com você, versículo 14.
Davi, então, ele vai fazer o que? Ele busca a Deus pela criança. Versículo de número 16. 2 Samuel 12, 16. E buscou Davi a Deus pela criança. E jejuou Davi. E entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Olha só, Deus havia dado uma palavra. Dizendo, Davi, essa criança vai morrer. Você está perdoado. Eu purifico você, mas o fruto, que é o pecado desse relacionamento seu com Betseba, esse fruto vai morrer. Então você precisa entender, Davi buscou mudar a vontade de Deus, mas não conseguiu. Em Êxodo capítulo 32, versículo 30 ao 35, Moisés buscou isso e mudou a vontade de Deus. Embora ali eu entendo que fosse um teste, Deus estava provando o coração de Moisés, porque Deus fala, eu vou destruir esse povo obstinado que me abandonou tão rápido e abandonou você, e vou construir de você, Moisés, um novo povo que eu vou dar a terra prometida. E Moisés falou, não, Senhor, se o Senhor matar esse povo que vão falar do Senhor, vão dizer que o Senhor tirou do Egito para matar aqui, vão dizer que o Senhor não presta, vão dizer que o Senhor é um Deus ruim. Então, se for para matar esse povo, risca também o meu nome no livro da vida. E Deus então disse, não, então vamos continuar juntos. Em Isaías capítulo 38, versículo 1 ao 22, Ezequias também buscou mudar a vontade de Deus. Você lembra? Deus manda Isaías falar com o rei Ezequias e fala, arruma a tua casa porque você vai morrer. E a Bíblia diz que o profeta sai, o rei vira para a parede e ora ao Senhor. E Deus manda o profeta voltar e o profeta recebe uma nova palavra dizendo, Deus ouviu a sua oração e acrescentou mais 15 anos de vida. Davi está buscando mudar a vontade de Deus. Davi está clamando, Davi está pedindo Deus. Não, Davi está jejuando, Davi está se humilhando. Mas Deus havia dado uma sentença. Mas Davi conhecia Deus e sabia que Deus podia mudar. Mas nesse caso, Deus não muda. Eu quero que você perceba que Davi fica sozinho. Ninguém vai jejuar com Davi, ninguém vai orar com Davi, ninguém vai buscar a Deus com Davi. Davi fica só. Embora Davi fosse rodeado de pessoas, embora Davi fosse rodeado de pessoas que o serviam, que confiavam nele, que serviam ele com integridade, essa luta ele estava sozinho. Nenhum levita, nenhum sacerdote, nenhum amigo buscou jejuar, buscou prostrar-se junto com ele diante da presença de Deus. O problema era de quem? Era de Davi. Ei, aprenda uma coisa, escute. Há momentos na sua vida de dificuldades que você vai passar sozinho. Lembra de Mateus 26, versículo 40 ao 46 do Getsêmani? Jesus leva os discípulos ali e fala, fica aqui comigo, vigiai, orai comigo. E Jesus volta, eles estão dormindo. Jesus chama e fala, vocês não conseguem velar uma hora apenas comigo? Era o momento de Jesus. Era a batalha de Jesus. Há momentos, meu amado, que mesmo você rodeado de pastores, de amigos, de irmãos, pastores rodeados de ovelhas, vão passar por momentos solitários, sozinho. É a luta sua e de Deus. Ninguém vai se meter. Muitos nem perceber vão, ou vão ver, mas por mais que queiram, não conseguirão, porque é o momento seu de Deus. Lembra de Jacó no Vale de Jaboque? Jacó e Deus lutando a noite inteira, para que Deus fizesse algo, para que ele recebesse uma bênção, para que ele recebesse uma vitória, para que ele recebesse um toque de Deus, uma mudança de Deus. Davi está assim, está sozinho. Davi está fracassado, Davi está arrasado. Mas Davi não entregou os pontos. Esse é o segredo que eu quero começar a falar com você hoje, nessa mensagem de final do ano. Nós vamos decorrer isso aqui até o final do ano. Até no dia 31, eu vou estar falando com você sobre saindo do lugar do fracasso. Hoje eu quero orar com você. Eu quero que você medite nessa palavra. Davi erra, Davi peca, Davi começa a buscar a Deus. E às vezes, meu amado, minha amada, a gente acha que buscar a Deus não resolve. Nesse caso, Deus não mudou a sentença, mas mudou Davi.
Às vezes Deus não vai mudar a sentença que Ele já liberou sobre a sua vida, mas vai mudar alguma coisa no seu interior, vai virar uma chave no seu interior, vai fazer algo que você não entende, que você não compreende na hora, mas uma mudança Deus vai fazer. Então, meu amado, minha amada, escute, vamos orar. Bendito e eterno Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus, te louvamos, te glorificamos, te exaltamos nesse momento, porque és Deus poderoso sobre toda a terra. É Deus que abençoa, que guarda, que livra, que sustenta, em que opera maravilhas. Muito obrigado. Abençoa o meu irmão, a minha irmã, derrama sobre ele graça, unção, poder. Faça o seu nome ser glorificado. Eu te exalto e eu te glorifico em nome de Jesus. Amém. Meu amado, olha, beijo no seu coração, Deus te abençoe. Bom dia, vida para você.